Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo jóia? Oi, gente, tudo bem? Mais uma semana aqui, a gente tá muito feliz e vocês? Muito feliz, assim, a gente teve alguns episódios legais essas semanas pra trás, mas voltamos pro nosso estúdio, voltamos pra cá. Pro Habitat Natural. Exatamente, pro Habitat Natural. E a gente tá com um convidado hoje, gente, que é muito especial, é muito amigo meu, é muito querido pela gente. Você já sabe quem é, né? Eu tô olhando pra ele aqui, mas não vamos cortar pra ele agora. Gente, a gente tá entrando num período muito legal da nossa igreja, a gente está chegando na conferência Kingdom. Então, ó, quero avisar para você que as vagas estão abertas já. Quando você estiver assistindo esse episódio, se você estiver assistindo quando saiu, a gente ainda tá com as vagas abertas para você adquirir, cara, o seu ingresso. Você tá aqui com a gente. Já saiu muita gente do line-up, né? Como a gente já disse. Tá muito bom. Vai estar muito legal. Então, cara, você tem que estar aqui com a gente, tá bom? A gente espera você aqui, vai ser um período muito especial. Então, hoje a gente quer trazer aqui um amigo nosso que esse ano passou longe da gente, mas por uma ótima causa, um ótimo motivo, uma pessoa muito querida pela gente, que vai contar um pouquinho hoje, né? Das experiências que teve, de tudo que aconteceu durante esse ano. E a gente vai conversar hoje com o Eduardo. E aí, Dudu? Fala, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Tudo bem? E aí, Edu, como você tá? Como tá sendo voltar pra casa? Pô, tá sendo meio esquisito assim, né? Tá aqui no Brasil. Acho que a primeira coisa que eu mais estranhei quando eu voltei foi todo mundo falando português. É verdade, você tá acostumado. Aí eu fiquei tipo, ué. Porque lá, quando a gente encontrava brasileiro, a gente ficava tipo, caraca, português, brasileiro. Aí aqui é tipo, ué. A cabeça dá uma bugada às vezes, né? No português e no espanhol. Sempre, agora tá dando umas bugadas. Nossa, que maneiro. Não, mas muito legal. Eu acompanhei tudo falando com você e nos stories de vocês, nas coisas, que era muito maneiro, cara. Muito legal. A Wendy, agora eu conheço a Wendy Stories. Aí, Wendy, se você estiver vendo a gente... Oi, Wendy. Salve. Diz o Edu que você vai ser a única pessoa que vai assistir o podcast. Daí, então salve pra você, mas mostra o pessoal da sua igreja aí também. Mas, nossa, muito maneiro. Deve ter dado pra conhecer uma galera também, né? Não, pô, devo conhecer muita gente lá diferente, né? Tipo, é um povo totalmente diferente, uma cultura diferente, o local é diferente. É verdade. Ainda mais do jeito que a gente chegou lá, que foi do nada. Qual a cidade mesmo que você tá? Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Se eu não me engano, o Flamengo jogou lá enquanto vocês estavam lá. Eu falei, caraca, eu sei onde é isso daqui. Onde o Dudu acho que a Sul-Americana seria lá? Vai cancelaram, porque o estádio tá triste, tadinho. Poxa vida. Mas gente, muito legal. A gente foi do mesmo discipulado por um bom tempo, né? A gente tá aí na Letec desde sempre não, porque você era cabo, né? Ah, mas você era cabo. Foi rapidinho. Bom, a gente tá na Letec já tem uns 4, 5 anos. Tem, por aí, eu acho mano. que o Edu foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na igreja, assim. Olha aí. Eu conheci você também através de Júlia Ferreira. Lembra? Nossa, verdade. Lá, quando a gente entrou, é mesmo, já deve ter uns... Tem quantos anos de Letec? Deve ter quase 6 já, pô. Já tem quase 6 já, pô. Quase 6. Pô, passou muito rápido. Passou muito rápido. Esse dia muita coisa aconteceu. Tem 1 ano, tem 2 anos. Exatamente. Passou muito rápido as coisas. Muita coisa aconteceu. Pô, a gente passou muito processo junto, né? Muitas coisas assim. Muito. Diferente. Mudanças. É verdade. Sempre mudanças, era sempre isso. Sempre, né? É verdade. Que doideira. E assim, queria começar que você contasse pra gente e pra galera que não sabe ainda, como que foi desde o começo, porque foi meio do nada, né? Foi meio repentino. Aquela história, né? Jesus, eu acho que tem um senso de humor, assim, muito forte. Bom, muito bom. Porque o jeito que aconteceu foi absurdo. Foi muito planejado, né? Sim, Foi tipo, desde o início foi uma coisa meio que eu não esperava. Nem o Henri esperava também. Posso falar isso por ele também. Porque, quem não sabe, a gente ia pra Jocum, que é outra escola missionária. A gente tava vendendo rifa, vendendo as coisas, tudo. Tipo, caraca, vamos pra Jocum, vamos passar 6 meses lá. A gente volta em junho. A gente volta. Conversando, o prático, onde que vai ser? Onde que a gente vai? Exatamente. A gente, tudo bem, não, vamos, amém. Aí eu lembro certinho. Teve o último purê discipulado na casa do Chagas. A gente, tudo lá, não, despedido e tudo mais. A gente, calma, a gente não vai embora depois de amanhã, não, relaxa. Verdade. A gente falando isso. Aí foi todo mundo lá pra minha casa depois, os meninos dormir. Aí, tá. A gente resenhou, conversou e tudo mais. A gente não sabia que ela era a última resenha. Então aproveite a resenha. É verdade. Porque no dia seguinte, eu acordei com uma ligação do bispo. Eu despertando e o bispo me ligando. Aí eu, ué.
Ué, o que aconteceu? Aí passou um e mandou mensagem, atende o bispo! Aí eu, tá bom, aí ele me ligou. Isso, um detalhe, meus pais não estavam em casa. Meus pais estavam em Campos do Jordão. Isso foi no domingo. Foi em domingo isso. Aí ele me ligou e tudo mais e falou, filho, você tem chamado? Você ama Jesus? Aí fiquei até assim, ó. Caraca, eles perguntando isso, então... Sim! Eu acho que sim. Mentira. Mas aí, tá. Aí ele falou, porque a mãe do Henri veio aqui, conversou com a gente e tudo mais, falou que ele tava indo pra Jocum, mas tá abrindo um Vivagor novo, uma nova turma. E assim, a gente queria saber se vocês querem participar do Vivagor, desse novo, se tem propósito, qual o chamado de vocês mesmos? É pastoreio? É o quê? Aí eu falei, nossa, caraca, assim do nada. Ele, então, mas você tem que me dar a resposta até 5 horas, porque às 7 horas no culto, vou apresentar vocês vão começar a ver algo na segunda. Aí eu, tá, então tá bom então. Aí eu desliguei e falei, amém, vou orar, vou ver com meus pais. Isso meus pais em Campos do Jordão ainda. Nem em casa tava. Nem em casa tava. Eu lembro que eu fui pro quarto dos meus pais, comecei a chorar, desesperadamente. Falando, Jesus, não é possível. O que tá acontecendo? O que Deus quer comigo de verdade? Tá mudando a rota assim do nada. Eu pensei que tinha uma rota, mas na verdade você vai lá e mudou tudo e agora é uma coisa nova de novo. Aí, tá. E chorando lá. E eu falando com meus pais, chega em casa. Meus pais correm na estrada pra chegar em casa. Caramba. Aí, eu tava lendo a Bíblia. Aí, eu fui ler Ezequiel 37... Do Rio? 47. Sobre o Rio, né? Pra quê, né? Eu fui ler e Deus deu uma nova visão, perspectiva pra mim desse rio. Eu comecei a ler muito assim. E Deus falou comigo, você pediu o tempo todo pra mim pra você entrar nesse rio. Olha só. Você pediu o tempo todo pra fazer missões. Você chorou várias noites, em claro, pedindo pra fazer a vontade dele. Uma oração que eu faço até hoje, que foi acho que uma oração mais perigosa que eu fiz na minha vida. Foi, Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor tem feito aqui na Terra. Depois que eu fiz essa oração, as coisas andaram assim, de uma forma absurda. Aí Deus falou comigo nesse sentido. Você pediu pra entrar nesse rio, mas agora você tem que deixar o rio te levar pra onde eu quero. Porque você sabe que o rio traz vida, você sabe que o rio vai trazer esperança. Mas se você luta contra a correnteza, você acaba morrendo. Então, deixa esse rio agora levar você. Deixa você seguir esse caminho. Aí eu falei, amém. Amém, mas no caso tava chorando por dentro e por fora. Amém. Aí tá, meus pais chegaram, tipo, acho que umas 6 horas. E o culto é 7, né? Nossa. Aí eu falei com meus pais, eles ficaram meio assim, meio em choque, né? Eu falei, então, porque o Vivagor começa segunda-feira, amanhã. Aí eles, quê? Falei, pois é, né? Acontece. Eles, tem certeza disso? É o que você quer? Aí eu falei, sim. Aí, então tá bom. Então vambora, vamos nessa junto. Uau. Aí eu fui domingo mesmo, sem ninguém saber. Fui lá me apresentar no Vivagor. Nossa, muito bom. Eu falei, galera, então... Mudou do nada, assim. Eu lembro exatamente do momento que eu recebi a mensagem de vocês. Primeiro eu recebi do Henri, de manhã. Ele falou assim, negão, de manhãzinha eu acordei e tinha mensagem dele. O bispo chamou eu pra ir, mano, pro Vivagor. Aí não sei se na hora ele já tinha falado onde seria. Não, Já tinha né? sido ou não? Não, lembro, acho né? que falou pra ele só, tipo, uma noção pra onde ele iria. Aham. Ele falou comigo, mano, do nada, negão. Aí eu falei, mano, quando que vocês têm que fazer alguma coisa? Quando que vocês vão? Ele, hoje à noite. Eu falei, caraca. E aí logo depois você, né? Eu lembro você falando, mano, meus pais não estão nem aqui. O que a gente faz? Mas foi um período que vocês ficaram também aqui, né? Vocês não foram pra lá direto, né? Não. Vocês ficaram aqui. A gente ficou 2 semanas estudando aqui com os pastores, convivendo com o pessoal mesmo. Foi uma turma bem pequena. Aham. Foi, não sei, foi acho que 10 pessoas? Veio, Por né? 11 por aí. Foi poucas pessoas. Foi tipo um novo formato do Vivagor, né? Aham. Agora é diferente. Agora é, acho que 3, 4 semanas estudando aqui. Depois, os outros meses, tudo de envio, cada um no seu campo. Foram quem? Foi você e Henri pra Bolívia, né? Foi o Henri. O Matheus e o Milton. O Matheus e o Milton pra Curitiba, Pra né? Depois Curitiba, agora eu tô no sul. Distância. Yuri foi pra Argentina. Foi pra Argentina, o Yuri e a Duda. Suyane e o Leonan foram pra Itamonte. Aham. E Laisla e Arilson para Campos de Goitacazes. Ah, legal. Foi cada um pra um canto assim. Legal. Tipo, as coisas aqui também que a gente estudou
foi muito... É mesmo? Foi, tipo, muito intensivo, no caso, né? Estão vivendo todo mundo junto? Aham. E as aulas eram muito rápidas, muito, tipo... É isso aqui, o evangelho é isso. O puro evangelho é isso daqui. Aprende rápido porque não tem tempo, sem tempo, vambora. E os pastores passaram aqui ensinaram coisas pra gente absurdas. Nossa, um dos mais me marcou foi o pastor Júlio. Pô, ele deu uma aula pra gente sobre o Espírito Santo, sobre intimidade com Deus. Que acho que eu, tipo, caraca. Acho que a gente não tem intimidade, não. O que eu tô vivendo? Exatamente. Aí, a gente descobriu pra onde a gente ia, foi acho que numa sexta-feira. Né? Foi nas últimas semanas do Vivago aqui. Na sexta-feira, a gente ia embora na segunda. De novo, no caso. Nossa. Vocês ficaram 1 ou 2 semanas aqui? Acho que foi 2 semanas. Eu acho que foi 2. Aí, tipo, chegou na sexta-feira, a gente tava comendo lá, comendo lá, divertindo, risada, tudo mais. Aí chega a pastora Rani. Galera, então, já tem o destino de vocês. A gente comeu assim, ué. E aí a gente tinha algumas ideias, assim, de pra onde cada um... Não onde cada um ia, mas, tipo, os países, os lugares, sabe? Que tava assim à vista pra ir. Porém, não sabia quem ia pra onde. Aí ela começou a falar os nomes. Nossa. Ela foi falando, tipo, tal pessoa vai pra esse lugar. Tal pessoa vai pra esse lugar. Só sobrou eu e o Henri. Por último. Eu parei de comer na hora, fiquei só assim. E, tipo, falou todos os lugares. Você já tinha alguma ideia, assim? Pra onde eu ia, não. Eu fazia a mínima ideia pra onde eu ia. Sério? Eu pensei que eu ia pra perto, pensei que, tipo, pra Minas. Pensei que ia por aqui, não porque eu ia mudar de país do nada. Sim. Aí, do nada, ela fala, então, Eduardo e Henri, Bolívia. Eu fiquei, hã? Falei, quê? Eu fiquei muito feliz. Porém, fiquei também meio desesperado, né? Porque Imagina. do nada, assim, falar, vai pra Bolívia. E o espanhol? Exatamente. Um ponto assim. É verdade, grande. A gente esteve na Argentina junto, né? Aquele nosso portunhol enrolado. Não, nossa! Agora, eu ficava lembrando as coisas que a gente falava. Eu ficava tipo. Meu Deus, o que a gente falava? Nada a ver, nada com nada. É mesmo. Aí a gente chegou lá assim, ela falou Bolívia, eu falei, amém. Tudo bem. Aí a gente começou a pensar, comecei a pesquisar as coisas de lá, conhecer o povo, como que funcionam as coisas lá. Fiquei animado, vi a igreja, vi tudo. Aí a gente ia embora na segunda. Aí com meus pais. Arrumou tudo no sábado e domingo, a gente arrumou as coisas. Despediu de todo mundo. No domingo, na igreja aqui, né? Todo mundo se despedindo. Todo mundo aqui chorando, desesperado. Não sabendo quando a gente se vê, quando voltava. Porque tem isso ainda, a gente não sabia quando a gente ia voltar. Não tinha nem ideia de quando a gente ia voltar. Não sabia se era 9 meses, 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não sabia quando. E como foi pros seus pais, tipo, darem tchau, assim, ainda mais pra outro país? Nossa, minha mãe ficou bem desolada, chorando, desesperada, tadinha. Porque, querendo ou não, um dia antes de eu ir embora, eu fui embora na segunda. Meu irmão se mudou e foi morar no Rio de Janeiro, no dia interior. Então, tipo, foi os dois saindo de perto deles. Caramba. De uma vez só. De uma vez só. Que baque. Não, só me pegou o prego assim, enfiou no caixão. Porque aí eles ficaram tipo, caraca, como assim? Vai acontecer essas coisas. Porém, eles entendiam também. Isso é muito bom de ter pais que compreendem o evangelho, sabe? Porque eles compreenderam. Eles sabiam qual era o meu sonho, que meu sonho sempre foi fazer isso. Pregar o evangelho. Meu irmão também. Meu irmão virou engenheiro, que era o sonho do meu pai. Então, e eu também era um sonho do meu pai fazer missionário, fazer missões. Então, nós dois realizando o sonho deles. Então, foi tipo... Legal. Foi feliz, foi triste despedir deles. Tava no aeroporto foi dolorido. Quando chegou lá, segunda-feira, pra ir pro aeroporto, a gente mó, tipo, caraca. E agora, não sei quando eu vou ver mais vocês. Nossa. Dolorido. Aí foi tipo sala de filme, tá? A gente entrando lá no aeroporto, a gente ia embora, olhando pra trás assim, tchau, tchau. Nossa. Minha mãe lá chorando. E eu chorando. Muito bom, cara. Mas mó feliz, tipo, foi eu e o Yuri, o Henri e a Duda, né, pro aeroporto, mesmo aeroporto. E a gente mó feliz, tipo, caraca, pro negócio, vamos! Jesus! Missões! E a gente depois lá, caraca, vamos, caraca, que doideira! Sim. Minha vida, então, mudou em 2 semanas. Imagina. Por completo. E assim, beleza, chegaram, entraram no avião, você e Henri. E aí? Né? E depois daí, como que vocês chegaram lá? Tipo, primeira experiência. Quando a gente chegou lá,
primeira experiência foi no aeroporto, no avião, no caso. Que a gente chegou, a primeira coisa foi eles deram uma folha pra gente preencher, né? Porque tá entrando no país, tem que preencher as coisas lá, do espanhol. Nossa. Tá. A gente olhou assim, não é possível. Pra quem não sabe, não sei nada de espanhol, não sabia nada de espanhol. Nem eu, não ri. Não sabia nem falar no ou olá. Nem isso a gente sabe falar. Olha só. Então, quando a gente chegou lá, a gente teve isso de escrever. Aí chegou ainda na... Qual é o nome? Onde passa pela... Imigração? Imigração, isso. Passa pela imigração, todo mundo falando espanhol também. E a gente só assim, sim, no, este lugar. É isso, estamos fazendo isso. Aí eles assim, a gente não, amém. Aí passou. Aí chega lá, chega o pastor, os 2 pastores de lá. A gente conheceu eles, foi buscar a gente no aeroporto. Eles são muito animados. Ah, que legal. Aí, tipo, animando muito a gente, falando muito com a gente. Ainda mais que os pastores que estão lá agora, da sede, eles chegaram também tem pouco tempo. Chegaram, tipo, acho que 4 meses antes da gente lá. Então tudo era novo pra eles e pra gente também. Aí quando a gente chegou na igreja, viu tudo, é totalmente diferente, né? Sim. Pô, é muito diferente o país, a estrutura, tudo é diferente. Quando a gente chegou lá, a gente ficou tipo, caraca, a gente tá vivendo nosso sonho. Uau. Aí, eu e o Henri, acho que ficou uns 3 meses falando todo dia um pro outro assim, a gente tá na Bolívia. A gente tá na Bolívia, até cair a ficha que a gente tava lá. Aí a gente chegou lá e viu o pessoal, a gente não entendia nada que o pessoal falava. A gente achava que o português era parecido com o espanhol, mas não é tanto assim. Aí a gente chegou lá e tudo mais. Primeiro mês foi a adaptação mais, né? Conhecer o pessoal lá, conhecer a igreja, conhecer como estava a igreja, como estavam os jovens, como estavam... Conhecer os pastores, né? Realmente se adaptar naquele local. Foi bem difícil os primeiros meses. Foram doloridos. Imagino. Porque, primeiro, como a gente falou, despedir de tudo aqui. Pra mim foi muito difícil despedir dos meus pais, dos meus amigos, da Letec, da Nação Team. Pra mim, nossa, isso me deixou em choque, em crise no começo. No começo eu fiquei desesperado lá. Ainda mais não sabendo falar espanhol, não tinha com quem conversar, era eu e o Henri. Aí quando eu discutia com o Henri, não tinha com quem falar. Você, o Henri e o Google Tradutor. Exatamente. Era tipo isso. Não, era o ChatGPT que a gente tava usando. Toda a gente aqui, fala aqui. repete, por favor. Eu não tô entendendo. Aí, tipo, a experiência dos primeiros meses foi mais adaptação. Conhecer a cultura. E a primeira coisa que a gente percebeu lá, que foi que, tipo, constrangeu a gente totalmente, foi a excelência deles de fazer as coisas e, tipo, como eles entregavam tudo. Tudo por Jesus. Davam o melhor pra Jesus, até quando eles não tinham nada. Não. Cara, isso foi, tipo, uma das maiores coisas aprendizadas. Que, muitas das vezes, eu e a gente saía da cela ou dos cultos meio baqueado, triste, chorando. Porque a gente fala, caraca, Jesus, a gente é muito ruim. A gente é muito ruim porque... Acho que das primeiras experiências foi a célula. Uma célula que eu fui, a primeira célula que eu fui. Eu lembro que a gente foi em uma casa simples, muito simples. Foi no quintal de casa, com areia batida e tudo mais. E a senhorinha falando. Ela falando que ela não tinha muito o que comer. Aí, logo em seguida, ela trouxe um monte de um jarro com comida pra gente, só pra gente. Nossa. Eu falei, caraca, Jesus. Tirando tudo dela pra dar. Pra dar pra gente. A gente ficou, poxa, não tem como o evangelho não ser isso. É. Ser o mais puro evangelho, não ser isso. Porque olhar as pessoas e que elas entendem que Cristo é tudo, que não importa. Como das vezes lá, pessoas que não tinham muito, financeiramente falando mesmo, e elas iam e davam um cimento para a igreja, davam tijolo para a igreja, para reformar a igreja, fazia as coisas sempre com excelência. E a gente, às vezes, aqui mesmo não faz isso. Então acho que foi isso que, o primeiro mês foi o que mais me impactou nos primeiros meses. Foi a gente entender a realidade que a gente estava. Que a gente não estava mais na nação, que a gente não estava mais na sede, que tudo era novo. Mas também a gente teve que entender que as coisas que funcionavam aqui não funcionam lá. É outra nação, é outro país, outra igreja em si. É a mesma família, porém, tipo, outra igreja em outro local. Sim. Então a gente teve que aprender a se adaptar naquele local. No começo mesmo, tipo, não tinha muitos jovens, adolescentes. Tinha uns 5, creio.
de uma família que vivia lá, família da UENT e tudo mais. Que eles iam e tudo mais. Porém, o resto de alguns adolescentes que iam de vez em quando não queria nada com Jesus direito. A Bolívia é muito pra frente nesse quesito de sexualidade, com tem que crescer muito rápido, tem que trabalhar muito cedo. Uma das coisas que mais fazem lá é trabalho. É tipo absurdo, eles trabalham muito mais que brasileiro. Olha. Brasileiro faz nada perto deles. Eles trabalham muito, então para eles sempre foram assim. A gente tem que resolver rápido, resolver as coisas e vou seguir nossa vida. Então para eles, muitas vezes, o Deus dele era o trabalho, às vezes. Olha. Era a vida que eles tinham fora. Era tudo isso. E era difícil eles apegarem disso tudo. E até a gente aprender que não era a mesma coisa, a realidade que a gente vivia aqui, as mesmas situações que a gente vivia aqui. Poxa, aqui algumas discipuladas aqui que a gente dava, tinha coisas difíceis, né? Porém era tipo, ai, essa menina não gosta de mim, olha só, meu Deus, e agora? E lá era coisa tipo, eu não tenho pai. Ou, minha mãe, não sei quem é. Coisa tipo, triste, mais pra baixo. E eu ficava tipo, caraca, e agora? Como a gente vai fazer isso? A gente é jovem ainda. Tipo, cheguei lá com 19 anos. Falei, Jesus, e agora? Como a gente vai fazer isso tudo? Mas uma das coisas que mais ajudou a gente no começo mesmo, começo não, né? Caminhada toda, foi o pastor. O pastor Carlos Henrique foi uma bênção de Deus na nossa vida. Tem 2 pastores, Carlos Henrique e mais um. Agora tem 5, né? Uau. Quando a gente chegou lá tinha 3 igrejas. Agora são 5. Caramba. Loucura, né? Que legal. Absurdo. Que legal. Aí... A gente vai chegar lá, desculpa. Eu pulei etapas. Porém, aí tem pastor Carlos Henrique, tem pastor Daniel, pastor Tarlisson, agora tem pastor Jairo, pastor Eric. São 5 agora. Mais 3 são brasileiros. O pastor Carlos Henrique é o da sede, é o pastor presidente da Bolívia. A gente chegou lá, ele ensinou a gente muita coisa. Não, uma frase que me marcou, que marca até hoje, se eu lembrar eu choro normalmente. Foi a primeira coisa que ele sentou e falou com a gente. Eu lembro que a gente entrou na igreja, sentou assim na igreja. A igreja não tinha nem reboco, era só tijolo. Ele virou pra gente e falou assim: eu sou aquela pessoa que vai em lugares que ninguém quer ir, faz coisas que ninguém quer fazer. Eu falei, Jesus, a gente tá se metendo. Não, mas quando ele falou isso, eu falei, caraca, que loucura. Mas é verdade, porque quando às vezes a gente mesmo almeja tanto fazer missões, fala tanto tipo, vou ser missionário, vou fazer missões, quero pregar o evangelho, vamos. Mas no campo é totalmente diferente. É uma experiência nova, é totalmente diferente. Não é 1000 maravilhas, não é só preach the gospel, não é só pregar a palavra, mas tem momentos também que são de dor. E esses primeiros meses, pra mim, foi assim. Foi de adaptação, de aprender o espanhol, de aprender a ficar longe de família, aprender como liderar as pessoas, como ajudar. E assim, o pastor ajudou a gente nisso por quê? Porque ele não forçou a gente a fazer nada. Ele ensinou na prática. A gente vê ele fazendo, a gente fala, caraca, quero ser igual a ele, quero fazer igual a ele. E ele foi ensinando a gente assim, tipo, absurdamente, como viver o evangelho na prática, como cuidar de vidas. E como entender, tipo, se essa pessoa quer evangelho, vamos atrás até o fim. Se ela não quer também, que já fazer? Vamos pregar aqueles que querem ouvir de verdade. Vamos incentivar as pessoas a conhecerem a Jesus. E uma das coisas que ele mais ensinou pra gente foi: começa a criar intimidade primeiro com as pessoas. Gera comunhão, ganha o coração delas primeiro, para depois vocês introduzindo elas nas coisas. Porque no começo mesmo, na juventude, era doído. Eu cheguei até a falar isso no Meta, domingo, que no começo os cultos da juventude iam pouquíssimas pessoas, ia 6, 7 pessoas contando com a gente. E aí chegou uma época que o pastor falou assim: não quero mais cultos dos jovens. Porque ele falou assim: não tem mais o pessoal que vem aqui, fica sentado, não escuta uma voz cantando no louvor, contando a palavra. Eles nem ligam, vamos cancelar. Aí eu falei, rapaz? Que pedada. Falei, rapaz, e agora então, hein?
mas foi uma das melhores coisas que ele fez. Olha só. Muito loucura falar, tipo, uma das melhores coisas foi, tipo, cancelar o culto. Mas foi porque aí ele falou assim, começa a fazer atividade com eles. Vai sair, vai divertir, vai conhecer um ao outro. E a gente começou a fazer isso. Caramba. Só começou fazendo isso. Era piquenique, era sair sei lá onde, vamos no Jardim Botânico, vamos sei lá onde, só pra conhecer eles e eles conhecerem a gente mais. Aí a gente foi ganhando confiança deles, conversando com eles e apresentando um outro evangelho que eles não conheciam. Eles só conheciam um evangelho, tipo, Jesus morreu na cruz por mim. Tá bom. O evangelho é isso, sim, logicamente, porém, parece tipo, tanto faz. Não faz sentido, eu só consigo viver uma vida feliz fora da igreja. Ver os prazeres do pecado. Era só isso que eles pensavam. Até a gente criar intimidade com eles e chegando cada vez mais próximo, querendo atividade. A gente fez até no começo o Meetings Day lá. Eu vi. Verdade, porém não deu muito certo. Foi nos primeiros meses, a gente, não, vamos embora. Vamos fazer as coisas lá. Porém, uma das coisas que eu falei, que tem coisas lá que não dão certo. Igual daqui. O mesmo método. Não é a mesma coisa. É aquele negócio que você falou do rio de Deus lá atrás. Eu gosto de falar. Eu falei isso no Meta também. Acho que 2 domingos antes de você, eu tava lá. Que eu falando sobre o rio de Deus, cara. O rio de Deus, uma das características dele é que ele também é incontrolável. Então, mas qual que é o método certo para eu entrar no rio de Deus? Qual que é a fórmula mágica para eu chegar e entrar lá? Não tem, mano. Exatamente. Aqui funciona de um jeito, só que lá é de outro. Totalmente. Né? Como que a gente tenta aplicar as mesmas coisas que a gente fez e sempre deu certo. A forma como você fez, sempre fez célula aqui. Vamos fazer do mesmo jeito que vai dar certo. Exatamente. Não é, né? Não, pô, eu cheguei lá. Se eu achava que eu era bom, eu achava que eu era bom aqui. Eu realmente achava isso. Eu falava, não, eu sou bom, consigo liderar a célula, consigo discipular. Nossa, eu sou bom nisso. Cheguei lá, falei, não sei nada. Eu sei nada, parecia que eu tava vendo um cristão não convertido de novo. Porque eu cheguei lá e vi, tipo, as coisas totalmente diferentes. Tive que recalcular a rota totalmente, né? Para as coisas. Como vai ser, como vai viver as coisas aqui. Como vou cuidar dos jovens, como vou aconselhar eles. Primeiro tinha a barreira da língua, que eu não sabia nada. Como eu ia falar com eles, aconselhar? Falar de Jesus, sendo que eu não sabia nem falar a palavra Jesus em espanhol. Não sabia falar Jesus, só isso. Então, tipo, até chegar esse caminho de conseguir alcançar eles foi uma luta muito grande. E é uma parte muito importante também da língua, né? O coração, quando escuta a mensagem sendo pregada na língua materna, tem outro impacto, né, cara? Como que é importante. E como foi? Você conseguiu pegar... Quem pegou mais rápido? Você ou o Henri? O Henri. É mesmo? Eu falo que eu entendo mais o Henri em espanhol do que em português. Não, aí eu quero ouvir em espanhol, porque em português eu ainda não entendi. Não, mas o Henri conseguiu pegar bem mais fácil do que eu. Ele conseguiu ouvir legal, e repetir. Glória a Deus, Caramba, mano. que legal. Que loucura, né? Aí, eu fiquei, tipo, travando. E ficava com medo. É que eu ficava muito medo de errar. Entendi. Falar errado. Que eles iam... Até eu conseguir destravar isso, acho que foi uns 3 meses depois. Quase que eu consegui destravar mais, assim. Tive que conversar muito com o pastor. Falando de pastor, pelo amor de Deus. Jesus me enviou pra cá, mas aí, como que eu vou fazer? Como vou pregar se eu não sei nem pregar em espanhol? Aí até Jesus fazer realmente uma coisa, me acordar. Muitas pessoas lá me ajudaram muito. A Wendy foi uma das pessoas, pô, me ajudou pra caraca como aprender a língua, como aprender a conhecer o povo, como agir com eles. Porque é uma cultura diferente também. Legal. Aí até eu aprender, e os pastores iam colocando a gente só assim. Vai abrir o culto, vai dar oferta, vai fazer isso. E a gente nem falava nada em português, nada em espanhol. Eu lembro que assim que eu voltei, eu achei um vídeo da primeira vez que eu dei, acho que a oferta, lá no culto lá. Eu falei uma palavra em espanhol, o resto tudo em português. Falei tipo, olá. Foi isso, o resto foi em português. Olá, que os irmãos abram suas bíblias foi tipo comigo. assim. Aí eu falei, meu Deus, eu falava desse jeito. Aí eu fui ver a última vez que eu preguei e falei, caraca, Jesus, só. loucura. Jesus fez alguma coisa. Exatamente. Aprendi realmente algumas palavras. Que legal. Aprendi de verdade. E aí destrava muita coisa, né? Aí nossa. começa a partir A andar. andar para um outro lugar. Exatamente. Então depois vocês conseguem estar mais perto da galera, muito por causa do idioma, né? Sim. E aí depois disso, o que de impacto vocês veem acontecer? Eu acho que uma das primeiras coisas que impactou a gente foi o encontro com Deus.
encontro com Deus foi, acho que em maio. Foi tipo, no início do ano, né? Foi uns 3 meses depois que a gente chegou. Das primeiras experiências foi o quê? Primeiro que a gente foi dar a lição no encontro com Deus, que a gente nunca tinha dado palavra no encontro com Deus. Foi pregar no encontro com Deus em espanhol, falando sobre adolescentes, sobre várias coisas que a gente já passou na nossa vida. E antes disso, recapitulando, tinha um jovem que me marcou muito, que era meu discípulo. Desde que eu cheguei lá, eu vi ele. Ele ia de vez em quando na igreja e tudo mais, porém não estava crente. E eu falava assim, Jesus, é a minha missão converter essa pessoa. Eu não admito sair daqui sem ele estar crente. Eu não admito isso na minha vida. Aí foi lutando, vou mandar mensagem, e não ia nada. E nem tinha um pra mim. Então, tipo, tudo bem, show de bola, beleza, ok. Só isso. Aí chegou, acho que 2 dias antes do encontro, a pastora perguntou pra mim assim, Edu, tal pessoa vai no encontro? Aí eu falei assim, já tava cansado, né? Falei, quer saber? Vai não. Não vai não, já falei com ele um monte de vezes, não quer nada com Jesus. Não, cansei de ter atrás dele, nossa, não, chega. Aí fui fazer TSD. Bendito TSD. Fui fazer TSD e comecei a chorar por cada jovem daquele lugar. Por cada pessoa que não conhecia Jesus de verdade. Por cada pessoa que vivia só de aparência e não vivia o evangelho na prática. E aí, quando chegou no nome dessa pessoa, eu comecei a chorar muito. E eu literalmente senti dores de parto. Eu lembro que eu fiquei com dor literalmente aqui assim, comecei a chorar muito. Eu acabo o TSD, ele me manda mensagem falando, do nada, aqui, vou no encontro. Olha só. Aí eu falei, tá de sacanagem. Lembro que meu sorriso foi daqui até aqui, ó. Eu, pastora, ele vai no encontro, Exatamente, nem te conto. Aí ele foi no encontro e tudo mais. Aí os jovens que foram no encontro também, que a gente foi ajuntando e tudo mais, teve um encontro de verdade com Deus e perceberam, caraca, é uma coisa diferente. É uma coisa absurda. No mesmo encontro tinha um outro jovem, que a gente tinha uma célula na casa da família dele. Tinha 3 células diferentes em uma casa. Que era dos jovens, do adolescente, dos mais velhos, né? E das crianças. Na mesma casa tinha essas 3 células. Tinha um jovem que não ia na igreja nem por nada. Não fazia nada, não queria nada. Era briga dentro de casa, era sair, parecia uma semana depois. Nossa. Era tipo coisa assim. E até a gente conseguir chegar no coração dele, falar com ele, foi muito difícil. Aí, graças a Deus, a pastora conseguiu convencer ele a ir no encontro. Aí ele foi no encontro. Aí no encontro ele entregou pra Jesus a vida dele. Que legal. Foi tipo absurdo. Que pensa. Foi tipo muito absurdo pra mim. Que eu lembro que no mesmo dia, foi no último dia do encontro, né? A pastora me chamou uma coisa que eu nunca tinha feito também. Ela me chamou para eu batizar as pessoas. Caraca, que legal. Aí eu falei, caraca, que loucura! Aí a gente foi, aí eu tava lá de bata lá. Aí todo mundo tinha, pastor, quem aceita Jesus, quem quer voltar pra Jesus, volta. Um monte de pessoa indo pra frente. Um monte de pessoa, um monte de jovem. No encontro isso. Um monte de pessoa indo pra frente, aceitando Jesus e tudo mais, voltando pra Jesus. Aí eu lembro certinho da cena, eu no chão chorando desesperadamente. Aí eu vi ele levantando, eu fiquei só assim, por favor, Jesus, manda ele, toca no coração dele pra ele sair do lugar. Toca no coração dele. Aí ele foi e saiu. Aí o pastor olhou pra mim e falou assim, foi você. Aí eu falei, aí comecei a chorar mais ainda. Eu fiquei lá desesperado, falei, Jesus, tem algum motivo de a gente estar aqui? Sim. Tem realmente um sentido. Nem só por ver as vidas sendo entregues assim, mas por sementes terem sido plantadas. Verdade. Porque as sementes plantadas é muito importante também. Verdade. Porque quando as pessoas estavam lá naquela igreja, pode ser que não estejam bem, pode ser que eles não conheciam Jesus na prática ainda, porém estavam lá dentro daquele ambiente. Alguém semeou para eles estarem lá dentro. Sim. Então a gente só deu continuidade. A Bíblia fala isso. Pode ser que a gente, outro planta, porém você que colha. É. Então foi exatamente isso que aconteceu. Aí nesse encontro eu vi eles conhecendo a Jesus de verdade. Falei, Jesus, é o evangelho que eu sempre sonhei viver. É a prática de verdade. É a missões de verdade. É aquilo que a gente está aqui para servir. Porque precisa de pessoas para conhecerem mais de Jesus, sabe?
Fez pessoas para servirem, para que outras pessoas possam chegar a Jesus. Aí nesse encontro, eu acho que foi... Eu batizei 11 jovens, eu acho. Nossa, que legal, cara. No Caramba. encontro. 11 jovens foram batizados. É absurdo. Pra 11 jovens. aquele culto que tava com umas 7 pessoas contando É contigo verdade. aqui. Isso e em maio. Sim. Em 3 meses. Lá. E a gente no começo achando que estava horrível, né? A gente, não, o que é isso, pô? Em 2 semanas não conseguiu 10 mil pessoas aqui? Meu Como Deus. assim? Nada a ver. Meu Deus, rescisão aqui. Aí a gente chegou lá, 11 pessoas sendo libertas. Eu lembro que marcou muito uma cena de uma mulher que ela entregou, que ela tinha drogas, assim, na parte íntima dela, assim, ela entregou assim, falou, toma, não Legal. quero mais. Esse encontro era da igreja Da igreja, toda, né? da igreja toda. Legal. Juntou todas as igrejas e foi pra lá. Aí, tipo, foi uma experiência muito louca. E nesse mesmo encontro, eu tive outra experiência com Jesus, muito doida, porque nesses 3 primeiros meses, como eu falei, eu chorava quase todos os dias. Chorava quase todos os dias de saudade de casa, por não estar conseguindo falar espanhol, por ser tudo novo pra mim. Por achar que não ia conseguir fazer nada. Por não estar conseguindo liderar ou pregar, porque eu não consigo falar espanhol. E Jesus foi falando muito comigo sobre dom das lágrimas. Muito, dom das lágrimas, dom das lágrimas, dom das lágrimas. Aí do nada eu fui buscar um livro que tem esse nome, que eu não sabia que existia. Pra quê, né? Foi literalmente dom das lágrimas. Eu li cada vez mais e fui chorando, Jesus foi ministrando comigo. E nesse encontro eu tava... Não, foi nesse encontro não. Errei. Foi no reencontro que teve lá. Olha, Teve reencontro lá, que eu fiz o reencontro. Eu participei fazendo o reencontro. Que Jesus falou comigo muito forte. Eu queria até ler o versículo. Eu separei aqui, que Jesus falou muito forte comigo. Olha só a coincidência, Matheus falou desse livro também, agora o Edu. Então você que tá assistindo... Por favor, leiam. verdade. Talvez você tenha que assistir esse livro, não. Você tem que ler esse livro também. É absurdo de bom, é absurdo. É muito bom. É. Jesus falou comigo... Vou ler em espanhol, porque foi... Espanhol faz mais sentido, no sentido que eu tava lendo lá. Sim. Tá escrito assim: Bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, cuyo corazón está en tus caminos. Atravesando el valle de Bacá, poniéndole por fuente, quando la lluvia llena los estanques. Aqui fala que, atravessando o vale de Bacá, põe como fonte, se forma como uma fonte. E quando a chuva vem, enche os tanques. Aí eu vou pesquisar, Jesus, o que é Vale de Bacá? O que significa isso? O que significava Vale de Bacá? Vale das Lágrimas. Aí eu falei, caraca, Jesus! Quando a chuva vem. Quando a chuva vem. A chuva vem. Aí eu falei, Jesus. Aí ele falou assim, é pra você chorar mesmo. Ele falou, é pra você aprender a chorar. Você tem que chorar por vida, você tem que chorar por você, você tem que chorar por tudo que tá aí. O que é minha família, são os meus filhos. É pra você ter dores de parto. Nesse reencontro, um pastor orou por mim sobre dores de parto. Foi tipo tudo interligado. E muito doido que no mesmo dia, Jesus falou isso comigo. Aí na palestra seguinte, isso tá fazendo até no reencontro. Na palestra seguinte, do nada, tava na ministração, uma chuva gigantesca. Gigantesca a chuva, tipo, absurda a chuva. Eu olhei assim, comecei a chorar mais ainda. Eu falei, caraca! Jesus tá nisso aqui, então, eu não tô sozinho. Então, resumindo, nesse quesito, vale a pena chorar por vidas. É verdade. Vale a pena chorar de saudade. Vale a pena abrir mão de tudo, mesmo que doa. Dói muito. Dói muito abrir mão das coisas, porém, o evangelho é isso. Você gasta sua vida. Não é só gastar sua vida com alegria. É gastar sua vida com lágrimas também. Todos os dias. Então, o começo foi exatamente isso. Foi esse romper. Daí em se conhecer. Daí em se conhecer e conhecer o que Jesus quer de nós naquele lugar. Um lugar que não era nossa casa, que acabou se tornando nossa casa. Um lugar que é totalmente diferente, onde não está acostumado com nada. E ver jovens que a gente não estava acostumado antes. Situações que a gente não estava acostumado antes. Entender que tudo tem seu tempo. Foi muito complicado. Vocês me conhecem como que eu sou, tipo, eu quero as coisas pra agora. E ir lá, ter que esperar pra plantar, regar, O processo. crescer de novo. Talvez nem ver o resultado. Exatamente. É
A gente nem viu o resultado. A gente, quando olha para a Bíblia, vê muito isso acontecer com muita gente, né? Todos aqueles que receberam uma promessa, a gente vê que a maioria deles não viu ela. Exatamente. Quando Abraão vai ser pai de uma nação, de uma multidão, né? Ele não vê a multidão. Né? Quando Moisés vai libertar o povo, ele vê a terra de longe. Né? Quem usufrui da terra são outros. Mas é poder isso, poder chorar para que essa terra seja gerada no coração de Deus, né? Para que os lagares sejam cheios. Exatamente, para que os lugares, os tanques venham poder ser cheios. Exatamente. Ó Deus, me livre de viver sem lágrimas nos meus olhos. E eu acho que esse é um dos pontos-chave, né? Para virar isso tudo. Cara, depois desse encontro, o que aconteceu? A partir daí... Depois desse encontro a gente começou a trabalhar muito. Que legal. Muito, porque não só na igreja em si com jovens, mas também porque a gente continuou fazendo trabalhos com jovens. Às vezes quando a gente fazia um culto, aí já é mais diferente. Até chegar um culto realmente bom, né? Que eles conseguiam realmente se entregar. Nesse encontro, depois disso, a gente teve uma noite de pijama na igreja. Legal. Pra mim, na noite de pijama foi tipo... Para mim, acho que foi aí que foi virar de chave. Olha só. Nem foi um encontro com Deus, na verdade. Foi aí. Só. Foi, a gente juntou todos os jovens lá, eles foram. E eu tava dando devocional. E depois teve louvor e tudo mais. Todos eles chorando por Jesus. Eles falando com Jesus, orando. Eu nunca tinha visto eles nem cantando. Eu consegui literalmente escutar eles cantando as músicas, os louvores, adorando a Deus. Acho que para mim foi... Aquele momento foi tipo, caraca, Jesus, obrigado. Obrigado, porque não tem sido em vão todo esse trabalho. Porque antes os jovens, eu nunca tinha nem escutado a voz deles cantando. Pra gente aqui é tão normal, não é? Reunir um celulão, fazer uma coisa, tipo, todo mundo tá adorando junto, um monte de voz. Lá a gente cantava e ficava cantando sozinho. Às vezes. Aí nesse noite de pijama que a gente fez, eles cantando e chorando por Jesus. Eu falei, caraca, Jesus! Foi aqui. Foi aqui, foi isso que eu pedi. É. Foi isso que eu pedi. Aí depois disso a gente começou a fazer muito evangelismo. Muito evangelismo, muito evangelismo. Foi fazendo evangelismo, foi uma tática do pastor, que a gente foi fazendo evangelismo em cada cidade, em cada bairro, onde tinha uma igreja de família viva. E aí a gente queria que tivesse uma igreja de família viva. Aí a gente começou no primeiro lá, evangelismo. Foi muito bom, foi em Palmasola, que a gente foi pra lá fazer. Lá é onde que é a prisão. Tem lá. Aí começou a fazer por lá. Aí fez evangelismo no... Acho que Recreio, que era onde a gente queria também outra igreja. Aí foi pra Toborote, a gente já tinha uma igreja. Aí foi pra Satélite, foi pra Plano 3000. Foi fazendo assim, foi fazendo essa rotatória assim, só de evangelismo, evangelismo, evangelismo. E, tipo, os encontros com as pessoas eram diferentes. Era muito doido porque até de bairro as pessoas são diferentes. O jeito delas, o jeito de se abrir, de conhecer elas. E tem muita dificuldade lá, porque muitas pessoas lá falam que são cristãs. Entendi. Porém, mas na verdade não são. Só falam tipo, eu conheço Jesus, acredito em Jesus, porém não quero escutar. Às vezes não quer escutar as pessoas. Às vezes elas precisam de Jesus, estar tipo na cara delas, que a solução delas é Jesus. E às vezes não escutavam a gente. E era muito difícil isso no início, porque a gente querendo pregar o evangelho e as pessoas não querendo escutar a gente. Levando porta, né, na cara. O que a gente vai fazer? Vocês não querem escutar de verdade. Aí uma das coisas que ajudou muito o evangelismo foi focar nas crianças. Olha. Lá tinha muita criança, tem muita criança. Tem muita. Então, a visão era, tipo, foca nas crianças, cuida das crianças, porque essas crianças foram os pais vão. E foi assim, vou chegando criança, aí os pais iam juntando, aí eu escuto nas praças e a gente vai crescendo, aí a gente fazia teatro, aí a gente fazia dança, fazia um monte de coisa assim nos cultos evangelísticos que a gente fazia, e foi absurdo. Eu lembro que no último evangelismo, que foi no Plano 3000, que eu acho que é a igreja sede, uma coisa que me marcou, a gente tava lá indo, tava fazendo um censo, né? Tava lá fazendo um censo, mas aí passou um homem vendendo gelatina de pata. É uma gelatina feita de pata. Pata? Pata de boi. Que legal. Exatamente. Gostoso. Depois do almoço, uma de framboesa e de noite, uma de boi. Aí a gente foi. Eu tava passando assim, e ele tava meio bêbado.
Aí, tipo, eu tava passando reto, eu nem ia falar com ele. Aí ele virou pra mim assim, eu quero escutar. Caramba. Falei, oi, tudo bem, tudo mais. Aí ele, mas primeiro, pra eu escutar, você tem que comprar de mim. Aí eu falei, comprei. 2 gelatinas de pato, só pra pregar o evangelho. Falei, não, Jesus. Amém. Vale a pena. Vale a pena. Não, e você provou isso? Comi. É bom? Uhum. Se você não souber do que é. É exatamente esse o problema. É só saber. Porque aí, a gente pregou o evangelho e tudo mais. E ele abriu o coração dele, um monte de coisa tá passando na vida dele. E foi abrindo, tipo, o diabo tá me prendendo, as coisas. Eu quero largar o vício, quero largar as coisas, porém, não consigo. Aí tá, ele falou, mas você tem que continuar vendendo. Beleza, eu falei, mas tem culto na praça. Aí ele foi no culto da praça, de noite. Aí eu fui comprei comida pra ele e tudo mais. Aí eu pensei que não ia ver mais ele. Aí ele começou a aparecer nos cultos. Caramba. Ele começou a ir nos cultos, aí levou o filho dele. Aí fazia as coisas. Falava, tipo, eu quero lutar de verdade, eu quero lutar contra isso. Quero conseguir ir atrás disso. Aí eu falei, caraca, Jesus, é muito doideira. Eu não ia nem parar pra falar com ele. Eu nem tinha olhado pra ele. E mesmo assim, ele me chamou. Por quê? Porque as pessoas carecem da glória de Deus. É verdade. Porque as pessoas carecem do amor de Deus. Elas estão desesperadas. Muitas vezes elas estão desesperadas, mesmo não sabendo que é de Deus que elas precisam. Porém, pessoas estão precisando de ajuda e a gente tem feito nada. Foi uma das experiências no evangelismo que me marcou, assim, muito forte, porque o que a gente tem feito, às vezes, nesse evangelismo, a gente não conseguiu falar quase com ninguém. Todo mundo que a gente ia bater na porta, não tinha ninguém em casa. Olha. Ou não tinha ninguém em casa, não sei. Uhum. Porém, pouquíssimas pessoas. E uma pessoa a gente conseguiu abordar foi nos cultos. Começou nos cultos. Querer mudar de vida de verdade. Dar testemunho das coisas. Foi começando desse jeito. E foi uma experiência absurda. Começar a lidar com isso na prática. Liderar isso, ensinar as pessoas. Pô, é muito legal ensinar as pessoas a como evangelizar, como ensinar elas a pregar o evangelho, como abordar as pessoas. Que não é só ficar lendo aquele papel do censo. Mas é vida na vida de verdade. É você ganhar a confiança da pessoa e realmente conversar com ela e falar, olha, que legal tudo isso, mas olha o que Jesus disse sobre isso. Saber que tudo isso que você acredita tá na Bíblia. Olha só o que diz sobre resolver esse caso, essa vida. Elas ficavam tipo, caraca, é verdade, olha isso, tá na palavra de Deus. E a gente sempre refutava isso. Tinha algumas pessoas que eram muito assim, doideira, que a gente perguntava, muito acostumado a perguntar assim, né? Que gira em céu, inferno. Elas falavam, em céu sim, inferno não. Acho que é muito comum, até aqui mesmo no Brasil, já escutei falando isso. Porém, chegou lá, tinha pessoa que falava, no céu não, porém no inferno sim. Que isso? Aí eu falo, caraca, Jesus. Como assim? Eles não acreditam no céu, acreditam no inferno. Não faz sentido nenhum pra mim. Não faz sentido. Qual que é a esperança deles? Exatamente. Aí até de pregar para eles, falar, não, olha aqui. Olha isso da palavra. Você acha que faz sentido todas as pessoas irem pro inferno? Você acha que faz sentido tudo isso? Aí eles, não. Falei, então, qual é o sentido? Não faz sentido nenhum. Sabe que teria sentido a gente pregar o evangelho se todo mundo fosse pro inferno? Sim, assim, do nada. Não tivesse céu. Eles, é verdade, né? Tem esse ponto. Mas quando eu escutei isso pela primeira vez, eu fiquei, como assim? Choque, né? Falei, não, absurdo isso, não faz sentido eles falarem essas coisas. Tipo, pô, é o céu ou o inferno? Sou o inferno. Poxa, é uma coisa assim que a gente ficou chocado quando a gente foi pregando lá nos evangelismos. Aí foi crescendo o evangelismo cada vez mais, as pessoas foram já chegando mais, as igrejas principalmente, as igrejas foram ficando avivadas. Um detalhe, né, no começo quando a gente chegou lá, junto com os pastores, a igreja sede tinha poucas pessoas. Tava bem pequena a igreja sede. Acho que tinha umas 20 pessoas no máximo. Eu acho, creio eu. Por aí. Então esse ronda de evangelismo, todas as igrejas, avivou muitas igrejas. Todas as igrejas de lá. Começou a avivar muitas pessoas querendo Jesus, tipo, querendo pegar o evangelho, querendo fazer as coisas. E a igreja foi começando a encher cada vez mais, para a glória de Deus. Pessoas que muitas das vezes estavam distantes, Deus voltaram. Eu acho que foi o principal trabalho que a gente fez lá. Nem foi em si trazer pessoas de fora para dentro, mas as pessoas que estavam dentro, que estavam feridas e não estavam vivendo uma vida com Jesus.
Porque é isso que o diabo quer. É muito mais fácil a pessoa estar dentro da igreja, hoje mas não está salva, mas pensar que está salva. Porque a gente fala, tipo, não preocupa com ela, tá na igreja, ela tá salva. Porém, esse era o problema lá. Muitas pessoas estavam morrendo espiritualmente. E a gente, todos a liderança lá, teve que correr atrás dessas pessoas para elas conhecerem Jesus na prática. E esse evangelismo foi uma ideia, tipo, genial do pastor. Ele fala, vamos fazer evangelismo, vamos avivar a igreja, vamos. Todo sábado tinha evangelismo. Todo sábado tinha evangelismo em um lugar diferente. Então foi, tipo, absurdo pra gente. Foi cansativo. Porém, muito bom. Muito, muito, muito bom. Porque aproximou a gente da igreja e ensinou eles que eles podem também pregar o evangelho. Era uma tecla que o pastor batia muito lá. A Bolívia é dos bolivianos, não dos brasileiros. Vocês têm que pregar o evangelho. Vocês que têm que falar da palavra de Deus. São vocês que têm que realmente ir e fazer discípulos aqui. E eles foram despertando pouco a pouco. E foi muito legal isso, foi muito legal isso. Foi uma experiência muito nova pra gente também. Como missionários, né? Como jovens também. E é muito legal que tinha muitos jovens nos evangelismos. Tipo, e não fazer mesmo, sabe? Antes não ia ninguém, depois começou a animar as pessoas. A gente foi fazendo teatro, aí foi animando, tipo, quero participar de teatro, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E foi indo, foi crescendo. Eu falei, caraca, Jesus, isso é muito bom. A gente é muito ruim, mas isso é muito bom. Porque viver o evangelho é uma graça que a gente não merece. Porque chegando lá, a gente percebe que, tipo, não, Jesus, é você que faz realmente, porque se for por mim, eu desisto. Desisto muito fácil. E toda vez que eu pensava nisso, colocava na minha mente Hebreus 10. No final de Hebreus 10 fala sobre o homem que coloca a mão no arado e olha para trás. Esse não é digno do ministério. Eu falei, caraca, Jesus. O Senhor realmente está nisso. A gente tem que continuar. Não por nós, às vezes, mas por vidas. E eu lembro que de um TCD que eu tava fazendo, que eu tava com um tapete dentro da igreja, eu tava fazendo TCD dentro da igreja. Na época a gente vivia dentro da igreja, tipo, a igreja é a casa do lado. Aí, tava fazendo TCD num tapete assim. E eu, literalmente, tive nitidamente uma visão. Parecia que eu tava no meu quarto daqui do Brasil. Eu vi, nitidamente, eu chorando, pedindo pra viver isso. Falando exatamente essa frase que eu falei no início de Deus, não me deixe de fora do que você tem feito. E eu lembro que eu tava chorando muito. E eu tenho uma caixa de lembranças, eu guardo um monte de coisa minha, um monte de carta, tudo que eu vivi desde o início. E eu levei ela, e eu abri ela, comecei a chorar, vendo as coisas. E Deus falou comigo muito forte, você viveu tudo isso. Essas pessoas precisam viver isso também. Esses amigos que você viveu lá no Brasil, vivendo um avivamento, um chamado, pegando um violão, indo pra sala orar, do nada, as pessoas aqui também precisam disso. Assim como teve muitas pessoas na sua vida que te ajudou, amigos que te ajudaram tanto, tem pessoas também lá que precisam dessa ajuda. Tem pessoas lá que realmente também precisam dessa paixão, desse avivamento dentro de si. Então depois disso também foi despertando cada vez mais uma chama dentro do nosso coração. De como viver o evangelho na prática lá. No dia a dia também. Tinha dia que a gente não fazia nada. Tinha dia que era tipo, literalmente a gente só à toa, fazendo nada. Porém tinha dia que era absurdo. Ou tinha dia que era uma coisa tão ordinária, sabe? Uma coisa tão simples. Que a gente falava tipo, nossa, isso é lindo, o simples também é bonito. O simples também é incrível. Viver o simples assim também é absurdo, é muito bom. Porque eu acho que o que mais me marcou lá nesse sentido foi viva com Jesus intensamente, completamente. Não entrega metade do seu coração. Porque se você entregar metade do seu coração, você não vai permanecer. Se você entregar metade do seu coração, você não vai continuar. Porque a gente tem uma visão muito forte de missões, de ser, nossa, vou pregar o evangelho, vai ser incrível, vai ser absurdo de bom. E vai ser mesmo. Vai ser absurdo de bom, vai ser incrível, porém, e os dias maus? Não vão ter?
Os dias que você vai passar na sua cabeça em querer desistir. É normal isso. Todo mundo pensa. Mas aí, você vai desistir ou não? Ou você só vai olhar para os dias que você está triste, mal, e não vai ver aquilo que Jesus tem feito. Até mesmo na sua dor. Foi uma das coisas que eu mais aprendi lá. Foi no meio da dor. Foi no meio das lágrimas que Jesus me ensinou o que é amar pessoas. Se eu sabia o que era amar, se eu achava que eu sabia o que era amar vidas aqui, antes de ir, eu não sabia. Porque é muito fácil você amar pessoas que estão perto de você o tempo todo, que querem estar perto de você. Mas e as pessoas que não querem te ouvir? Você vai amar elas também? E as pessoas que te estressam, você vai amar elas também? Essa foi a maior loucura da minha vida. Esse ano foi a maior loucura da minha vida nesse quesito. Porque as experiências lá foram de marcar realmente uma vida, sabe? Marcar realmente... Ninguém pode tirar isso de mim. É verdade. Poxa, eu vivi na Bolívia, eu morei... Do nada fui morar na Bolívia pregar o evangelho. Com 19 anos, fui um jovem pregar o evangelho. Em outro lugar. Acho que isso é muito importante para entender que todos nós somos aptos para isso. Os jovens também são aptos para pregar o evangelho. Para discipular, para ir fazer missões. Porque o campo está precisando de trabalhadores. Mateus 9 fala. A seara está pronta, os trabalhadores são poucos. Peça ao Deus da seara que levante os trabalhadores. A obra de Deus está precisando de trabalhadores. E aonde a gente está para fazer isso tudo? É verdade. Aproveitando que você tocou nesse ponto, assim, para você começar a falar também para quem tá assistindo, né? Que às vezes sente esse chamado, igual você fala, na época que você vivia no Brasil, né? Que sentia, nossa, eu quero fazer isso, eu choro por isso, meu coração arde por isso, mas ainda não tive a oportunidade, o que eu faço, sabe? Tipo, um conselho para essas pessoas, assim, tipo, como que eu sigo esse caminho? Cara, a primeira coisa eu acho que deve fazer é você orar para Deus, para realmente colocar seu coração no centro disso. Não ser apenas emocionalismo, mas ser um coração entregue totalmente para Jesus. Acho que isso é o principal de tudo. É você estar disponível. É verdade. Você estar disponível é o principal. Se você não está disponível, você nem peça isso para Deus. Sim. Está disponível para viver aquilo que Ele tem. A segunda coisa é, cara, vai correr atrás. Vamos correr atrás aqui mesmo. Ah, não tô conseguindo viver de missões lá na Bolívia. Mas você pode fazer missões aqui também. Porque às vezes a gente quer tanto fazer missões fora, porém a gente não tem empregado nem dentro da nossa escola, da faculdade. Então, começa aqui, começa no início. Aprende um GC, aprende a discipular. Vai aprender sobre a palavra, como evangelizar, como pregar o evangelho, como conhecer mais a palavra de Deus. E segundo, a igreja, aqui dá um apoio absurdo sobre missões. Agora mesmo, deve abrir, acho que outra turma de Vagô agora, ano que vem. Deve abrir a próxima turma agora. Então, se você tem esse desejo dentro do seu coração, busca fazer a inscrição para o próximo Vagô, busca mais de Deus, entender aquilo que Ele tem para sua vida no hoje. Porque senão você vai ficar perdido para sempre. Só sonhando e vendo pessoas fazendo isso e você não fazendo. Então, a primeira coisa, seja disponível. Segunda coisa, esteja disposto a buscar sempre a palavra de Deus, buscar pregar o evangelho. E a terceira coisa também, que é muito importante, é esteja disposto a abrir mão de tudo. Esteja disposto a abrir mão do seu Isaac, como Abraão fez. Está disposto a realmente abrir mão da sua vida para gastar sua vida para Jesus. Acho que é a principal coisa. Busca Jesus, entenda quem Ele é, busca quem é você em Jesus primeiro. Porque se você não se entende, você não vai conseguir entender as pessoas à sua volta. E se você quer viver isso agora, realmente a primeira coisa que eu falo é vai buscar o Vagô, fazer o Vagô, cara. E trabalhar aqui, né? Exatamente. Assim, umas paradas que a gente mais pode testificar é disso. A gente viveu junto esse tempo todo. E todo o tempo que a gente se conhece, a gente se conheceu fazendo GC. A gente se conheceu discipulando as pessoas, trazendo as pessoas pra cá. E eu acho que, cara, se você faz uma coisa de qualquer jeito aqui, lá, você vai fazer uma coisa de qualquer jeito também. De que vai valer? Né? Exatamente. O que vai valer? O que a gente pode testificar? A gente, de verdade, na sua vida, do Henri, do Matheus, estava aqui.
a gente ama vocês e caminhou com vocês o tempo todo vendo isso acontecer. Então, a melhor forma de você se preparar, cara, faz aqui. Fazendo agora. Não é porque aqui tem muita gente fazendo que não tem demanda. Exatamente. Tem muita gente ainda para ser alcançada, sabe? E é tratar isso com preciosidade mesmo, porque é a mesma palavra. Se a gente sonha em ir em algum lugar pregar o evangelho, é o mesmo evangelho que precisa ser pregado aqui. Então, se a gente trata a célula como mais uma qualquer coisa, como mais um dia, a minha oração, a minha leitura da palavra como qualquer coisa, qual é a parte de Deus olhando para mim, o que ele vai achar disso, né? Desse qualquer coisa. Sim. Porque a gente tem uma estrutura muito legal, amém. Mas como você falou, mano, eu fiquei muito, muito impressionado com isso que você falou da noite de pijamas. Eu achei muito legal. E quando você estava falando, eu estava aqui, uau, que maravilha. Porque a gente vive numa estrutura muito boa, graças a Deus. A gente consegue vir receber você aqui para gravar aqui na igreja. Tem o pessoal que tá ajudando a gente na comunicação lá, no som, as câmeras e tudo. Tem a Liminha que chegou aqui agora, que tá olhando pra gente, a Naju e tal. Pô, isso é muito maravilhoso, a estrutura é muito legal, mas a presença de Deus não depende da estrutura. Não depende de você ter uma sala na igreja que você pode reservar para fazer o seu celulão, essas coisas. Porque quando a presença de Deus veio lá, foi uma noite de pijama. Não foi na hora que tava com a luz muito louca, a banda mais legal, as coisas. Uma noite de pijamas em que Jesus veio. E a galera tava chorando como nunca antes. Mano, isso é maravilhoso. Às vezes que eu acho que mais experienciou a presença de Deus foram assim, cara. Não foi no momento mais preparado, quando tava tudo aqui, a gente organizou a semana toda. Não, mas foi quando Deus quis se manifestar na simplicidade, como você falou hoje a dia. No momento cotidiano, no momento em que a estrutura não é vilã de forma alguma. É uma bênção poder ter tudo isso. Mas Deus é maior. Exatamente. Mas Deus é o primeiro lugar de tudo isso. E assim, eu quero te perguntar mais uma vez pra gente caminhar pro final, para as suas últimas considerações de como tá hoje as coisas. Mas antes disso, até para quem tá assistindo, eu acho que para encorajar é uma coisa muito legal. A gente tá com a Mission do ano que vem aberta para estar lá. Pra Bolívia. Né? Pra Bolívia, para estar lá pra Bolívia. Eu acho que é uma coisa muito legal que o que você falou, e para mim faz muito sentido, e para mim as missions têm esse papel muito forte. Quando a gente estava na Argentina, eu conversei muito isso com o Pedro Rampazzo, por exemplo, que elas são uma injeção de ânimo na igreja local. Sim. E vocês estando lá, tipo assim, os evangelismos que aconteciam, era uma injeção de ânimo pra galera que já estava lá. Exatamente. Vamos lá, vamos reanimar. Vamos reanimar alguma coisa, vamos reavivar isso daqui. Chega uma galera assim. Então, mano, é muito especial. Mesmo esse momento de mission agora, vai ser o quê? São 2 semanas? Acho que é 2 semanas. São 2 semanas, né? Essas 2 semanas, mas eu não vou ficar igual o Edu lá, que ficou quantos meses? 9 meses. Não vou ficar lá 9 meses, não vou gerar um filho. 9 meses lá, não, vai ser 2 semanas, mas essa injeção de ânimo é uma coisa faz que toda a diferença. Faz muita diferença esse ânimo. Tanto até nos pastores que estão lá. Sim, né? Faz diferença também, porque, poxa, o campo, querendo ou não, o campo é solitário. Campo, você não tem sua família lá, você tem os amigos em si lá. Você tem as ovelhas. É verdade. É só isso que você tem. É verdade. Então, animar eles também, poxa, e faz diferença a mission, tá? Pra animar as pessoas, pra realmente reavivar as igrejas. Então, acho que esse é mais uma coisa que a igreja aqui ajuda muito. Se quer começar a fazer missões, vai na mission, vai fazer as coisas assim também. Porque dá uma injeção de ânimo absurda nas pessoas lá. Eles ficam animados, ficam felizes. Ainda mais a Bolívia. O Bolívia é um povo é mó alegre, mas tipo, eles gostam de receber, eles são muito solidários, muito, sabe, receptivos com a gente. Aí a gente chegando lá pra fazer as coisas, nossa. Você fica constrangido em muita coisa, né, cara? Acho que foi assim, exatamente a palavra, pra resumir esse ano, constrangimento. Foi a palavra assim, absurda assim que eu recebi mesmo. Foi, você tem que ficar constrangido. Porque o evangelho é simples e você se complica com o evangelho. Uau. Caramba. Uau. Então foi exatamente isso que Jesus mais me marcou e me bateu naquele lugar. Porque tem pessoas que precisam escutar a voz de Deus. Tem pessoas que nunca escutaram o evangelho. Tem pessoas que nunca escutaram quem é Jesus de verdade. Que Jesus pode perdoar sim os pecados. Que Deus é um pai de verdade. E aí é o nosso papel como cristão pregar para essas pessoas. E eu vi tudo isso e fui perceber tudo isso no final. E vi várias coisas lá
muitas coisas até que eu nem me lembro direito. Parece que foi muito bacana pra mim. Porém, às vezes eu nem lembro. Eu esqueço. Porém, chegou no final, tava conversando com você antes. No último dia, quando eu tava me despedindo, esse discípulo, lembra que eu falei que tava chorando e tudo mais, no encontro com Deus? Passou esse tempo, ele ficou indo e vindo, né, também, ainda. Indo e vindo, indo e vindo. E nunca sabia direito comigo totalmente. Eu fui embora, acho que na segunda. Eu tive o último falado com ele na quinta. Acho que foi na quinta, isso mesmo. Ele não sabia que era o discipulado. Ele não sabia que eu ia embora. Igual a gente no purê aquela vez. Aí eu fui, contei com ele, conversei com ele e tudo mais. E ele foi se abrindo cada vez mais. Antes de eu contar que eu ia embora. Ele foi se abrindo, falando, eu quero. Eu quero de verdade. Tá bom, eu entendi mesmo. Ele começou a buscar realmente, aconteceu isso, eu quero melhorar nisso. Eu acho que eu posso melhorar nisso. Aí, às vezes, ele fala, o que eu devo fazer nisso? Eu falei, o que você acha que você deve fazer? O que Jesus espera de você? Ele ficava, caraca, né? Tem que estar aqui. Acho que eu posso ajudar Jesus nisso. Eu posso ajudar Jesus fazendo umas coisas que eu sei fazer. Eu falei, exatamente. Aí ele foi falando as coisas e tal. E eu fiquei tão alegre e leve, porque eu pensei, a missão que eu vim fazer, que o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu falei assim, esse menino vai converter no último dia. Uau. Jesus me deu esse presente. Que legal. Ele falando, eu quero. Glória a Deus. Aí logo em seguida eu contei pra ele, ele ficou, o quê? Ué, tava me abrindo aqui. Ué, tô aqui, ó. Falei, pois é, mas tamo aí. Exatamente. Mas aí, tipo, uma alegria absurda pra mim. Aí veio os jovens depois reunidos. Veio todo mundo reunido assim, conversando com a gente, um monte de jovem. Eu falei, caraca, Jesus, olha os jovens que tem aqui. Aí eles foram falando as coisas que aconteceram durante o ano, como eu ajudei eles, até mesmo no exemplo, gente. Como a gente muda no exemplo. Né? O exemplo muda muita coisa. Não é só no falar, mas no fazer também. Lá era muito assim. Pra gente confiar a confiança deles, é fazendo. Pegando a mão na obra, literalmente. Porque a gente trabalhou muito, a gente ajudou na construção da igreja, ajudou na construção da casa de uma irmã lá também. Então, tipo, é muito bom. Tudo que a gente viveu lá é exatamente isso. Ver que sementes foram plantadas, que não foi em vão, que o evangelho está sendo pregado, que o evangelho necessita continuar sendo pregado também e que ainda tem vidas para serem salvas. Agora basta a gente decidir se a gente vai estar disposto e disponível a viver o chamado de Deus ou não. Está disposto a seguir o rio de Deus ou não. Porque o rio é a vida. Se a gente está fora do rio, a gente morre. A gente não tem vida. E aí? O que a gente vai fazer? Verdade. E muito especial, Edu. Muito especial. Muito bom estar com você. Amo muito você, cara. De verdade, estava com saudades também estava imensas. E em breve quero poder estar aqui com você nessa mesa com Henri. Assim que estiver de volta, Henri Dutra. Amo você, Henri Dutra. Meu amigo, por favor, volte. É verdade. A gente ama muito. Poder estar aqui com você, com o Henri, com o Matheus, para ouvir vocês contarem as coisas. E de verdade, privilégio poder ver tudo o que aconteceu. A gente entende e reconhece a porção de Deus na sua vida para isso, e que, cara, a partir daqui o Senhor guie seu caminho ainda mais para você encontrar. O privilégio foi meu, pô. Ah, que muito isso, bom, cara. pô. Os que dois aqui. Isso, pô. Meus amigos, uma saudade de vocês. É verdade. E conseguir compartilhar um pouco daquilo que eu vivi. Nem que seja um pouquinho. Só para incentivar as pessoas a viverem isso também. É uma benção. Porque acho que agora, nesse final, né, com a gente sendo enviado para lá, as pessoas que estavam aqui na nação conheciam a gente. Então agora eles veem, tipo, caraca, então, tipo, é possível, tá aqui perto. Sim. Eu também posso fazer isso. Então, se você quer fazer, faça também. É mesmo. Eu acho que de tudo que fica, assim, de mensagem que privilégio, né, que você estava falando, de participar do que o Senhor está fazendo aqui na Terra. Exatamente. Então, assim, que essa seja a nossa oração mesmo, né? Para que a gente participe do que Jesus está fazendo aqui. É mesmo. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. E você que está assistindo esse episódio aqui, a gente vai orar para encerrar, mas ó, se eu fosse você, eu enviaria esse vídeo aqui para alguém, aquele seu amigo que, cara, tem um chamado para isso, aquele seu amigo que lidera a célula com você, ou líder da sua célula, do seu GC, o seu discipulador. Eu acho que você deveria mandar esse vídeo para ele, não deveria? Então, muito obrigado você que assistiu até aqui com a gente vai orar para estar encerrando. E ó, minha última mensagem é: Henri Dutra
Seu lugar está te esperando aqui. Quero muito você aqui, meu amigo. Então, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Eduardo. Obrigado por esse tempo precioso que a gente teve com ele aqui. Senhor Jesus, nós damos glória ao Senhor por tudo que eles fizeram naquele lugar, por tudo que o Senhor fez, o Senhor os usou para fazer ali na Bolívia enquanto eles estiveram. Nós oramos agradecendo ao Senhor pela disponibilidade de cada um que está lá, dos pastores, Senhor Jesus, que estão levando a sua obra para aquele lugar. Obrigado, Senhor Deus. Nós oramos para que o Senhor continue avivando aquelas igrejas, Senhor, continue avivando aquele país, que o Senhor se revele de forma especial para aquele povo, Pai. Que eles possam reconhecer e provar e ver o que o Senhor está fazendo. E que aqueles corações, Jesus, das pessoas que estão perto, venham ser cativados também pelo Senhor. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de poder estar com um irmão contando tudo isso. Muito obrigado, e que cada pessoa que está assistindo a gente, Pai, que tiver um chamado para com isso, venha ser tocada pelo Seu Espírito Santo, Deus, tocada e incentivada a fazer, a ir, a começar, a tomar os passos que são necessários, Jesus, para viver a Sua obra aqui na terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, amigos. Tudo de bom. Tchau. Até semana que vem. Aí.